Bom, então, de onde é que vieram aqueles arquivos que a gente falou no vídeo anterior, né? Que são esses arquivos aqui que eu já mostrei para vocês como é que eles funcionam. Então, na IDE que você esteja utilizando, tanto Android Studio como IntelliJ, né? Você vem em criar um novo projeto, tá? Pode ser por aqui ou pode ser por qualquer outra estrutura. Desde que seja um projeto Gradle, ele vai colocar os arquivos para você já. Então, vou montar um projeto aqui só para vocês pegarem a ideia. Vou pegar uma Empty Activity, tá? Vou deixar My Application mesmo, só para mostrar para vocês. E quando eu clico em criar, quando você cria o projeto, certo? A estrutura já vai vir pronta, porque é um projeto Gradle, então já vai vir com todos aqueles arquivos que a gente já viu nos vídeos anteriores, certo? A IDE por si só vai executar um desses dois, dependendo do sistema operacional que você esteja, tá? Como o Gradle ele já foi baixado naquele projeto anterior, né, que eu postei no vídeo para vocês, ele não baixou o Gradle novamente, ele viu que já tem uma instância 7.5. Vamos abrir o arquivo aqui, ó, o Gradle Wrapper. É a mesma versão 7.5, então como já existe local, ele não precisou baixar novamente. Ele reaproveita. E aí, como é um projeto novo, que não tem cache de dependências ainda, que são as dependências para o projeto, ele também já fez o download dessas dependências. Lembra que eu falei lá dos repositórios? Ó? Os repositórios estão aqui na URL, tá vendo? dl.google.com, que é o repositório do Google, onde fica as dependências do Google, né, para Android. E você também vai ter aqui embaixo o repo.maven.apache.org, ó. Tá vendo? Que são as dependências que estão no Maven Central. Então, esses arquivos aqui, ó, ele já vem pré-definido quando você cria um projeto na IDE, tá? Dá para criar um projeto também utilizando o próprio command line do Gradle, mas aí você tem que ter o Gradle instalado, certo? Ou quando você baixa, você clona um projeto, você pega um projeto de alguém que já tem essa estrutura. Então toda vez que o colega vai rodar nosso projeto, vai rodar o script que vai fazer todos esses procedimentos aqui, vai fazer essa checagem, certo? Então eu fiquei pendente de falar para vocês como o Gradle é baixado. A gente pode fazer um teste simplesmente vindo aqui no wrapper. Vou trocar a versão para, por exemplo, 7.2, tá? A IDE por si só ela já me dá a opção de fazer sync. O que é fazer esse sync? Ela vai rodar o script para mim, um desses dois aqui, certo? Ela vai rodar o próprio comando porque eu troquei algum script de Gradle. E a IDE me dá essas opções aqui de eu não precisar digitar comando. Se você for adepto à linha de comando, você pode fazer o comando diretamente por aqui. Ó, você vê na aba de Gradle, tem o link aqui do elefante, o ícone do elefante aqui, e você tem a opção executar Gradle Task. Nessa nova interface da IntelliJ, ela tem esse ícone aqui bonitinho que é mais fácil. Mas no Android Studio e outras versões da IDE anterior, é o ícone também do Gradle que fica logo aqui, ó. No primeiro ícone da lista aqui, horizontal, tá? Nesse caso aqui, você passa o mouse nos ícones até encontrar o Execute Gradle Task. Quando você clica aqui, existem duas opções de você executar por comando, certo? Eu particularmente, eu gosto de sempre executar o Gradle, que é esse cara aqui da esquerda, lembra? Esses cara que termina com W, eu sempre gosto de executar ele. Por quê? Porque se não tiver o Gradle instalado, ele vai instalar. Se o Gradle já tiver instalado e já tiver configurado, ele vai executar diretamente. Não vai onerar ou perder tempo para subir Gradle e tudo mais, porque você usou essa versão. Quando instala o Gradle na IDE, ele automaticamente já exporta a linha de comando Gradle para você utilizar aqui também. Você pode usar Gradle ou você pode usar Gradle. Eu particularmente gosto de usar a versão com W, por garantia, né? Porque se não tiver configurado ou precisar subir, aí ele já faz isso automaticamente, certo? E aí você pode aplicar uma das tasks aqui que precisam ser executadas. Depois eu entro em detalhes como a gente executa a task. Por enquanto eu venho aqui, eu vou usar a IDE propriamente para fazer toda essa tarefa pra gente. Vou subir a tela do log aqui, só para vocês verem, ó. E quando eu fazer o sync, você vai ver aqui, ó. Tá vendo? Ele vai baixar o Gradle 7.2 porque eu não tenho o Gradle já baixado. Eu alterei aqui. E como eu já falei para vocês no vídeo anterior, esse cara aqui
esse distribution URL, eu estou especificando que meu projeto precisa dessa versão específica para poder buildar ou fazer outras configurações relacionadas a Gradle, tá? E quando eu não tenho essa versão já disponível local, o script vai pegar o wrapper e vai fazer o download dessa versão, como vocês podem acompanhar aqui, ó. Download do repositório remoto 7.2, tá? E ele vai subir e vai fazer a configuração. Aqui, ó, ele já baixou, foi até rápido. Aí ele começou a subir o processo do Gradle, certo? O processo foi iniciado, carregado. E aí ele tentou ler as configurações do projeto. Houve uma falha aqui. E a falha, ela é bem... na maioria dos casos, elas dizem o que realmente aconteceu. Em outro cenário, ela não diz. Nesse caso aqui, ele está dizendo o seguinte, aí, a versão mínima suportada para o projeto do Gradle é 7.4. E eu pedi para o projeto rodar na versão 7.2. Então, não vai ser compatível. Lembra que eu falei? Um colega está com a versão do Gradle e você está usando uma versão mais avançada. Então, se ele tivesse instalado o Gradle, né, 7.2 na máquina, e você está usando o 7.5 aqui na sua, para fazer o desenvolvimento do projeto, quando você compartilhasse com ele, ele ia cair nesse problema aqui, certo? E aí, como é que ele resolveria? Teria que desinstalar a versão do Gradle anterior, ou, sei lá, fazer alguma outra instalação e distribuir alguma estrutura de variável de ambiente diferente, certo? O que é bem complicado. Então, com o Gradle Wrapper, a gente consegue simplesmente compartilhar a configuração. Então, eu vou botar o 7.4 aqui para fazer download também. A gente consegue compartilhar o projeto com o colega, que quando o colega for fazer o build do projeto, o wrapper automaticamente baixa a versão específica que deveria ser utilizada. De novo, ó, 7.4 está baixando. E aí ele já baixa, já starta e já vai fazer a configuração do nosso projeto, tá? Então demora um pouquinho mesmo aqui. Pronto. Baixou o Gradle 7.4, iniciou o processo, carregou as configurações, validou tudo certinho e me entregou um build com sucesso em 1 minuto e 28 segundos. Esse é um dos problemas que pode acontecer com as pessoas que trabalham com instalação de Gradle local em vez de usar o Gradle Wrapper. Veja como ele facilita. Então, sei lá, aí na sua empresa você está trabalhando em um projeto que está usando o Gradle 6.5 ainda. E aí você recebeu um projeto de um outro colega que já está na versão 7.4. Se não tivesse o Gradle Wrapper, você ia passar por todos aqueles problemas que a gente viu anteriormente, de ter que instalar a versão específica para poder rodar o projeto. Isso aqui facilita bastante. E torna como eu falei no outro vídeo, é o que torna o Gradle multiplataforma e fácil de ser compartilhado. Esse é o problema da instalação. Vocês podem voltar no vídeo aí e ver qual o erro que acontece, tá? Então, o outro cenário que eu quero mostrar para vocês, a questão do repositories, né? Eu disse que vai buscar os plugins no Google, Maven Central e Gradle Plugin. Vamos comentar esses três caras aqui, certo? Vou deixar aberto aqui. E aí vou dar um sync novamente no projeto. Ó, e ele já falhou aqui, tá? Vou subir mais um pouquinho só para vocês acompanharem. O plugin, ele diz qual foi o arquivo que deu problema. Aqui, ó. E aí ele não achou porque eu comentei nos três sources aqui, certo? Agora vamos lá. Vamos pegar, vamos deixar só o Google aqui comentado. Vamos deixar o Maven Central e deixar o Gradle Plugin, certo? A gente sabe que o plugin do application e o plugin do library, eles estão no source do Google. Eles não estão no Maven Central e não estão no Gradle Plugin, tá? Quando a gente tentar sincronizar novamente, ele vai dizer que, ó, o plugin com ID e versão não foi encontrado no seguinte source. Qual foi o source que ele tentou procurar? Aqui, ó, ele diz que nós buscamos nos seguintes repositories: Maven Repo, tá? Ele deu o nome aqui, mas porque por definição o Maven Repo, como é padrão, ele já tem uma URL própria, né? Que é configurada lá interna. Então não se preocupe, porque ela é única e não muda.
E ele tentou também buscar no Gradle Central plugin repositories, né? Onde ele não achou esse plugin com Android Application, tá? Ó, vamos tentar botar um repositório customizado. Tem como fazer isso aqui, ó. Maven. Vou dizer que é um repositório Maven, tá? E tem uma propriedade chamada URL, onde eu posso passar um URL aqui. Vou tentar passar um https://teste.com, certo? Então eu disse que eu estou dizendo a estrutura de gerenciamento de plugins que existe um repositório Maven nessa URL aqui, onde ele pode buscar por plugins. Quando eu dar um try again, ele vai falhar, certo? Dizendo que ainda não encontrou o plugin com Android Application. E aqui ele diz, olha, eu busquei no seguinte repositório, busquei no Maven Central, certo? Busquei no Maven Central, busquei no portal do Gradle de plugins e também busquei nesse repositório Maven com essa URL, tá? Veja que aqui, ó, ele diz a sequência. Eu busquei no Maven Repo, aqui, busquei no Gradle Central e não achei. Depois ele tentou buscar no Maven, que é a minha URL customizada, e ele não achou, tá? Então, o que acontece se eu mudar a ordem aqui também? Só para vocês relembrarem qual é a sequência que ele faz a busca, tá? Ó, ele diz que tentou buscar o plugin no Maven, no meu repositório customizado, depois no Maven Central e depois no Gradle Plugin Central, certo? E não achou, tá? Então, tenha em mente que quando o Gradle não achar um plugin, quando ele disser, ó, cara, eu tô tentando procurar um plugin aqui que você definiu e não tô encontrando. Então você já sabe que é questão de definição de repositórios. Então eu vou colocar o Google de volta. Eu vou comentar o Maven Central, certo? Pra gente poder fazer os testes aqui novamente, ó. Agora ele já pegou o plugin do Gradle, tá? Tá baixando o plugin do Gradle, que ele não tinha encontrado antes. E aí já tá buildando nosso projeto. Então aqui, pessoal, desses plugins hoje que estão aplicados aqui no projeto, você pode perceber que nenhum deles está usando o Maven Central. Então o que é que você pode fazer aqui? Você pode remover esse cara. Deixando isso aqui o mais enxuto possível, otimiza a questão de tempo do seu build. Então, já estou entrando num cenário avançado aí para vocês entenderem que quanto mais repositórios você coloca aqui e a dependência ela não é encontrada, né? Quando ele faz a sequência do primeiro para o segundo e até vai procurando o plugin. Então, dependendo da quantidade de repositórios que você tem aqui, vai demorar para poder encontrar um plugin na hora de buildar o projeto, certo? E como ele abre uma conexão para cada repositório desse remoto, aí ele vai fazer do Google, não achou, vai buscar naquela lista enorme que o Google tem, depois busca na lista enorme que o plugin portal tem, para depois buscar em outra lista enorme que você tenha como definição aqui. Então, primeira dica aí para vocês que estão tentando configurar os repositórios do seu projeto. Mantenha essa lista o mais simples possível. E outra dica também, o maior sempre deixe como o primeiro aqui, tá? O maior que eu digo é que tenha mais plugins. É verdade que o Gradle Plugin tenha mais plugin, o Gradle Plugin Portal tenha mais plugins do que o próprio Google. Mas como é um projeto Android e a maioria dos plugins que você vai utilizar vem do Google, né? Como esses dois caras aqui, então deixe o Google como primeiro e o restante na sequência, tá? Mas o recomendado é que você faça isso aqui, ó. Como esse cara tem mais plugins do que esse, é melhor procurar no que tem maior quantidade e a maior possibilidade de o plugin instalar do que ele depois ter que sair desse daqui, fechar a conexão e abrir a conexão nesse para poder procurar pelo plugin, certo? Mas novamente, como é um projeto Android e você usa mais plugin Android do que outros tipos de plugin, então mantenha o Google como primeiro, tá? Então, a gente já deu até uma otimizada aqui. O Maven Central não estava sendo utilizado para buscar plugins. Mas, e se eu quiser um plugin que esteja no Maven Central? Cara, quando você colocar um plugin aqui que não existe, ou
que esteja só no Maven Central, não esteja no Gradle plugin, não esteja no, sei lá, só esteja no Maven Central, vou dizer assim, vou chamar aqui com.teste.plugin, versão, sei lá, a versão que você tenha desse plugin lá. E aí quando você der um sync, ele vai tentar buscar no Google e vai tentar buscar no Gradle Central, né? E aí ele vai dizer, não achei nesses dois. Aí, ou seja, você tem que voltar aqui e colocar o repositório onde fica seu plugin, tá? Então tenha isso em mente. Quando ele não achar, lembre-se de vir verificar os repositórios do seu plugin management. Beleza? Então vou tirar esse cara daqui. Pô. Próximo. Repositórios de dependência. Funciona da mesma forma, tá? Esse cara de cima e esse cara de baixo são os mesmos, a mesma URL que ele vai aprontar, só que em vez de ele buscar pelo plugin, ele vai buscar por uma dependência. E aqui ele vai buscar no Maven Central. Então vamos fazer aqui, ó. Vou comentar eles dois. Dar um try again. Certo? E você vai ter essas mensagens aqui, ó. Falhou em resolver o app-compat, o Cora KTX, o Android Material. E ele já tá até uma sugestão aqui, né? Add Google Maven Repository and Sync the Project. Ou seja, nesse caso aqui, ele sabe onde está essa dependência e sugere qual o repository adicionar para poder encontrar essa dependência, tá? Então funciona da mesma forma, só que em vez de buscar plugin, ele vai buscar pela dependência para o projeto. Eu vou botar o Google aqui de volta, deixar o Maven Central. E aí, se tiver alguma dependência que só existe no Maven Central, por exemplo, como a dependência do Kotlin, né? Como esses caras eles são específicos, eles são publicados especificamente no Maven Central. Então, nesse caso aqui, a IDE não sugeriu, mas você agora já sabe que quando ele não conseguir resolver uma dependência é porque está faltando um repositório onde esteja publicada essa dependência. Então é só colocar de volta e aí, ó, ele faz o build com sucesso. O que a gente viu nesse vídeo? Quando você recebe um projeto, você não precisa se preocupar com a versão do Gradle, porque você vai usar o Gradle Wrapper e ele já vai manter as configurações de Gradle, já vai instalar o Gradle e manter as configurações que você precisa para rodar o projeto, certo? Quando você faz o sync do projeto e ele não acha o plugin, então você já sabe que está faltando a declaração de onde esse plugin está publicado, tá? Lembra lá do sites onde publica o plugin? Tem o maven.google.com, que é onde ficam as dependências do Google, ok? Tem o search.maven.org, que é onde você pode procurar por dependências no repository no Maven Central, né? Pode botar aqui, por exemplo, org.jetbrains. E aí, ó, tá vendo JetBrains aqui, e aqui tá as dependências do Kotlin. Você pode entrar no Kotlin X e aí você vai achar coroutines, vai achar uma galera de dependências que tá já configurada no Maven Central, ok? E aí ele vai procurar aqui nesses dois, tá? Por dependências, certo? Porque ele está declarado aqui, ó. Vou pegar aqui nesses dois como dependências, certo? E também vai usar o do Google para plugin, ou seja, aqui no Google, além de ter as dependências, também tem os plugins que são usados para fazer o build do projeto. E o outro que ele está buscando aqui é o Gradle Plugin Central, que aí vocês já sabem que é o plugins.gradle.org, tá? Que é esse repositório aqui onde tem essa galera de plugins, org.jetbrains. E aí tem os plugins aqui do Kotlin, tem o do Parcelize, tem o do multiplataforma, o JVM, o Android aqui, ó, que é o que a gente está utilizando, certo? Que já vem por padrão no projeto. Então todos esses caras estão nesses repositórios em específico. Sincronizou, plugin não foi encontrado. Veja a configuração de repositório se está apontando certinho para onde ele está publicado, tá? A dependência não está sendo encontrada. Veja o repositório no Dependency Resolution se está configurado certinho, apontando para onde essa dependência está publicada, certo?
E aí você já consegue identificar qualquer problema de sincronização que você tenha com o projeto. E se você estiver utilizando algum terminal externo, beleza? Então vem aqui, no caso do Windows você abre o PowerShell. E aí se você der Gradle aqui, ó, Gradle menos help, o termo Gradle não existe. Por quê? Porque quando você está usando um terminal externo e você precisa executar um arquivo, lembra que o que é que executa? Você precisa executar o que termina com W, tá? O Gradle em si, o nome aqui, ele só é exportado quando você instala o Gradle via IDE. Então aqui é gradle.bat, certo? Menos help. E aí ele vai subir toda a configuração de Gradle necessária para o projeto. No caso, como o Gradle aqui já está instalado, né? A gente já instalou ele aqui pela IDE, lembra? Ele vai dizer aqui, opa, bem-vindo ao Gradle 7.4, já está instalado, não precisa baixar. Você deu o comando help e aí ele traz todas as propriedades que é possível executar com esse comando, certo? Então, mesma coisa aqui, você pode fazer, botar uma task, vou executar só a help. Aí ele vai subir um daemon, né? Porque você está executando o externo a IDE, então um processo é atrelado aonde você está executando. Então ele subiu um processo para o meu terminal. Esse Gradle que está rodando aqui é um processo relacionado à IDE. Então ele só precisa subir, mas é bem rápido. Como já está baixado, não demora. Ok? E aí se você fizer aqueles esquemas que a gente estava testando aqui, ó, vou tirar o Gradle e você dá um comando aqui externo. Aí ele vai tentar buscar o plugin. Só que a mensagem não é tão bonita assim no terminal, depende do seu terminal, do tipo de terminal que você esteja utilizando, mas a mensagem ele vai ser a mesma. Então aqui ele vai dizer que não achou o plugin e ele buscou apenas no Gradle Central, porque é o único repositório que tem aqui configurado. Ok? Tudo bem? Então essa parte aí que eu fiquei devendo nos outros dois vídeos, para vocês entenderem o motivo dessas configurações existirem aqui nesses arquivos, tá? E vocês já identificarem qualquer problema que aconteça quando vocês iniciarem com o Gradle. Ok? Então, até a próxima. No próximo a gente vai falar sobre o módulo app e esses arquivos build.gradle. Um abraço.